Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando um vídeo aqui, ou um conjunto de vídeos, ainda não sei como que vai ficar esse resultado, sobre um assunto novo que nós vamos entrar nessa disciplina, que trata de botões para gerar sinais digitais, LEDs para detectar a ausência ou a presença de tensão elétrica, ou de um sinal elétrico, digamos assim, e fontes de energia. Tá? Eu vou usar aqui o ambiente do Tinkercad, essa janela que eu estou mostrando aqui, para começar a falar de fontes de energia. Fontes de energia elétrica, né? Do tipo baterias, que estou selecionando aqui, baterias de 9 volt, ou pilhas, que também são baterias, né? Mas essa pilha mais comum de 1,5 volts, como a gente chama, do tipo AA, né? São dois elementos, né, utilizados para gerar energia elétrica numa determinada tensão. 9 volts é o valor de tensão elétrica, 1,5 volts é o valor de tensão elétrica que essas fontes podem gerar. Como que elas geram isso? Internamente das baterias tem um processo químico que faz com que nesses terminais dela aqui, positivo e negativo, aqui está representado por esses dois pinos aqui, positivo e negativo, ou esse aqui, o positivo e negativo, que é o símbolo mais para o positivo ou menos, entre esses dois terminais seja gerada essa tensão elétrica. A tensão, entre aspas, é a força, né, que essa fonte de energia consegue gerar eletricidade, entre aspas, força, podemos pensar por isso. E a eletricidade vai se dar pelo fluxo de elétrons. Esse não vai ser um tema principal dessa disciplina, mas é algo que nós precisamos saber para lidar com os circuitos digitais. Então vou mostrar aqui, né, um circuito aqui, uma primeira demonstração usando esse aparelho aqui, tá, que é uma representação, né, de uma fonte de tensão controlada, uma fonte de energia elétrica que a gente utiliza na bancada de laboratório. Essa fonte aqui, ela tem dois botões, um deles é para controlar a tensão e o outro é para controlar a corrente elétrica, que é o fluxo de elétrons. E aqui temos os dois terminais, esse terminal vermelhinho, que é o positivo, esse terminal negativo aqui, preto, desculpe, que é o terminal negativo. Então, por esses dois terminais, nós vamos gerar a energia elétrica através dessa fonte que vai energizar o circuito eletrônico. E aqui eu montei um circuito, tá, bem simples, que é composto por um botão, tá? Esse aqui é um botãozinho de pressão, bastante utilizado nos equipamentos digitais. Por exemplo, quando a gente vai ligar o computador, o notebook, pressiona lá um botãozinho tipo esse aqui. Dentro dos celulares tem esses botões, né? Quando a gente vai aumentar o volume, baixar, ligar o celular, tem um botãozinho também, botão de pressão. A gente pressiona ele, ele faz o contato elétrico e deixa passar a eletricidade. Se a gente libera o botão, ele interrompe a passagem de eletricidade. E esse carinha aqui é um LED. O LED é um diodo emissor de luz. Tá? A sigla dele é LED, Light Emitting Diode, vem do inglês, é o diodo emissor de luz. É um componente eletrônico que, ao passar a corrente elétrica pelos terminais dele, nós vamos fazer com que ele gere luz visível. Nesse caso, a luz aqui é vermelha. Tá? Pode ser, aqui a gente pode escolher várias cores: verde, amarelo, laranja, azul, vermelho, branco. Tá? Então aqui tem esse circuitinho aqui. Então esse circuito, eu tenho o terminal positivo da fonte, eu vou ligar um fio aqui até o botão. Do botão vai sair para o LED, entrar no terminal positivo do LED, que é o anodo, e sair a corrente elétrica pela saída catódica, ou catodo do LED, e retornar para a fonte. Tá? Então esse é o nosso circuito que nós vamos fazer uma demonstração aqui. Então, agora, seguindo a demonstração, eu vou iniciar uma simulação, clicando aqui. Tá? Então, a fonte está ligada, a fonte de energia. Eu tenho aqui no indicador dela, ela está configurada para gerar 2 volts. É uma tensão suficiente para fazer com que esse LED emita luz. Pressionando o botão, então eu vou fazer com que ele acenda. Então, eu permito que a corrente elétrica saia do terminal positivo, passe pelo botão,
passe pelo LED e retorne para a fonte. Então esse meu circuitinho funciona quando eu pressiono o botão aqui. Tá? E aí vejo no indicador, no outro indicador da fonte, que está aparecendo uma corrente elétrica, 11,5 miliamperes. Né? Mili quer dizer dividido por 1000, então 11,5 dividido por 1000 amperes, que é a unidade de corrente elétrica. Vou parar aqui a simulação e vou interromper esse vídeo, começarei a gravar um outro aqui para continuar essa demonstração aqui.